Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E a nossa aula de hoje nós vamos utilizar aí as páginas 16, 17, 18 e 19 do livro didático de vocês, tá certo? Então, vocês já podem abrir o livro e acompanhar aqui comigo o conteúdo. Lembrando que essa unidade está terminando, nós vamos fechar essa unidade aqui nessa aula, tá certo? E na próxima aula nós já vamos iniciar a nova unidade. Então, peço aí para vocês abrirem o livro e iniciarmos o conteúdo. O conteúdo da aula de hoje será ser você, ser sincero e também um olhar de filósofo, tá certo? Então, já quero que vocês abram aí o livro. Então, ser você. Em nosso dia a dia, né, a palavra personalidade, ela é empregada para se referir a uma pessoa que se destaca na sociedade. Ou seja, ela é uma personalidade, ela é famosa. Então, essa característica de alguém que se mostra de maneira forte, vibrante, firme diante de outras pessoas. E por isso ela acaba se tornando, de alguma forma, uma personalidade. Então, quando a gente vê esse título, né, ser você, essa ser uma personalidade, muitas vezes vai estar aí atrelada a isso, porque a gente acaba associando esse termo, né, a algumas pessoas que a gente está aí acostumados a ver diariamente nas mídias e se comporta de alguma forma dessa maneira. Por outro lado, alguns pensadores utilizaram e utilizam a palavra personalidade para se referirem também ao que mostramos aos outros a respeito daquilo que somos, ou seja, quem somos nós. Então, como vocês podem ver, essa palavra personalidade, ela pode ter aí diversos significados. E uma maneira de se referir ao que transparece para os outros do que existe em nosso interior, como, por exemplo, valores, aspirações, desejos, pensamentos, crenças, se somos mais emotivos ou racionais na nossa maneira de agir e assim por diante. Tudo isso são elementos, são características que fazem parte da nossa personalidade, ou seja, da forma que nós nos mostramos para os outros, a forma, aquilo que faz parte de nós. Então, todos esses elementos ajudam a constituir a nossa personalidade, tá certo? Então, logo, a personalidade pode ser entendida como a expressão de uma pessoa, ou seja, aquilo que nós deixamos transparecer para as outras pessoas, aquilo que as outras pessoas compreendem de nós, que estão vendo. Então, no contexto social, pode ocorrer algo parecido. Muitas vezes, as pessoas elas revelam a sua personalidade, mas também podem mantê-la escondida sob certas máscaras, utilizadas na convivência com os outros, e por isso há quem repita a frase: seja você mesmo. Lá na Grécia Antiga, se eu não estou enganada, deixa eu recorrer aqui, lá na Grécia Antiga, as pessoas que faziam parte do teatro, elas utilizavam máscaras para representar algum tipo de personagem. E com isso, muitas vezes elas se escondiam atrás dessas máscaras. É mais ou menos a mesma coisa que algumas pessoas fazem, algo que ocorre, é bem parecido com algumas pessoas. Elas utilizam de certas máscaras, não necessariamente uma máscara que você coloca em frente ao seu rosto, mas certos artifícios que mascaram a sua personalidade, mascaram aquilo que realmente elas são. Então, por isso, muitas pessoas acabam, chega para outras e repete muito essa frase, seja você mesmo, porque, de alguma forma, ela identifica que aquela pessoa não está se mostrando como ela realmente é.
ela está por trás de alguma máscara, ela está se escondendo por trás de alguma máscara. A personalidade dela está um pouco, está escondida atrás dessa máscara. Então, é provável que vocês, algum de vocês, já tenha ouvido essa frase ou até mesmo já tenha dito essa frase para alguém. É bem comum. Então, porém, né, vocês já se perguntaram o que significa ser você mesmo? O que é ser você? Então, ou se é possível você não ser você? São perguntas que elas surgem quando nós fazemos uma reflexão a respeito de nós mesmos. O que é ser você? O que é ser nós mesmos? E será que é possível a gente, de alguma forma, você ou nós não sermos nós mesmos? Não conseguimos demonstrar a nossa personalidade para outras pessoas? Então, tudo isso são reflexões que eu quero que vocês façam, tá certo? A respeito de vocês mesmos. E ser sincero, né? Entre os possíveis significados para a expressão ser você mesmo, encontramos ser autêntico. Logo quando dizemos essa frase, repetimos essa frase, a gente pode associar a essa frase também esse termo, um ser autêntico, ou seja, aquele ser que se mostra de maneira verdadeira, que é aquilo que ele está transparecendo aí para os outros. Então, ele é um ser autêntico. Isto é, ele age e se expressa com sinceridade, com verdade. Então, tudo aquilo que ele está mostrando para as outras pessoas é sincero, é com sinceridade. Uma pessoa sincera é aquela que ela revela os seus verdadeiros pensamentos, seus sentimentos, seus gostos e suas opiniões. A gente pode interpretar dessa forma. Uma pessoa sincera é aquela que se mostra verdadeiramente todos esses elementos, seus pensamentos, seus sentimentos, seus gostos, suas opiniões, elas não escondem esses elementos e nem tampouco elas mostram aquilo que não é. Mas será que podemos ser sinceros com todos em qualquer situação? Será que a gente consegue ser 100% sincero com todas as pessoas que nós estamos lidando, que nós estamos convivendo em qualquer tipo de situação? Será que devemos dizer tudo o que pensamos e sentimos sem considerar as consequências disso para nós mesmos e para os outros? Ou seja, será que a gente deve ser 100% sincero com outras pessoas, mesmo sabendo que as consequências dessas nossas ações podem ser não tão boas? Por outro lado, não precisamos avaliar também as consequências da mentira ou do disfarce daquilo que de fato somos, se deixamos de ser sinceros com as outras pessoas por medo, por exemplo, de magoá-las. Mas será que a gente também não deve avaliar o peso, as consequências que não ser sincero com ela, com aquela pessoa, pode trazer, pode voltar para nós mesmos? Então, são perguntas que nós nos devemos fazer sempre que nós estamos agindo com outras pessoas. E muitas vezes é difícil a gente lidar com tantas questões. Então, essas questões, elas pedem a nossa reflexão. A gente precisa refletir a respeito disso. Afinal, né, as pessoas, elas geralmente defendem a importância da sinceridade. A todo momento, nós vimos por aí as pessoas pedindo sinceridade umas com as outras, pedem que sempre falem uma verdade, principalmente em relação a relacionamentos, de casais, de amigos, de amizades, com a família. A sinceridade, ela sempre deve prevalecer entre essas pessoas. Mas elas encontram, de alguma forma, alguns obstáculos para colocá-la em prática. Entre esses obstáculos, a gente pode destacar aqui a timidez, o medo, a insegurança, a falta de liberdade, a violência, o preconceito e também a pressão social. Tudo isso são
exemplos de obstáculos que muitas vezes nos impedem de agir como nós mesmos e agir como somos verdadeiramente. Então, a gente acaba se comportando de uma forma que não é a nossa personalidade, que não faz parte daquilo que somos. E, além disso, há momentos em que a sinceridade ela pode parecer de alguma forma agressiva. Dependendo da forma como nós dizemos, como nós somos sinceros com outras pessoas, a outra pessoa pode entender de forma agressiva que nós estamos sendo agressivos com ela. E isso também é perigoso. Mesmo assim, vocês já imaginaram como seria viver num mundo de mentiras agradáveis? Ou seja, as pessoas só iam escutar, só iam receber de outras pessoas mentiras agradáveis para que elas não se magoassem, mas mesmo assim sabendo que são mentiras, sem nenhum contato com as verdades que nos incomodam. A verdade ela é sempre difícil de lidar, porque muitas vezes a gente não está preparado para ouvi-la, mas viver em um mundo em que está constantemente em mentiras agradáveis também não é legal. Então, poderíamos confiar uns nos outros dessa forma, em um mundo em que muitas vezes as pessoas não agem com sinceridade uns com os outros e conhecer a nós mesmos. Seria possível? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. E um filósofo que também pensou sobre isso, que também já elaborou aí o seu conceito, a sua tese, o seu pensamento, e já filosofou sobre isso, foi o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. Então, ser sincero com os outros é sempre fácil? Será que a gente consegue ser sincero com o outro tão facilmente? E não ser sincero consigo mesmo é algo possível? A gente consegue nos enganar a nós mesmos, criar mentiras agradáveis para nós mesmos? Será que a gente consegue fazer isso? Então, essas perguntas, elas interessaram a esse filósofo. Um filósofo, ele nasceu na Suíça, ele é suíço, mas ele viveu na França durante um bom tempo, pelo menos durante aí o século XVIII. Então, seu nome era Jean-Jacques Rousseau e várias de suas obras foram escritas em forma de autobiografias, ou seja, de textos em que o pensador ele apresentou a sua própria interpretação dos fatos que viveu. Ele utilizou a sua experiência, a sua vida para relatar sobre algo. Então, ele faz uma autobiografia. Então, ele utiliza dessa forma de escrita para explicar, para mostrar a opinião dele sobre determinados assuntos. Ele tem essa frase, né, que é mais fácil ser sincero consigo mesmo do que com os outros. Ele acreditava que a gente consegue ser mais sincero com nós mesmos do que com outras pessoas. O Rousseau, ele julgava, né, que a vida em sociedade ela era marcada por uma excessiva preocupação com as aparências e que isso muitas vezes pressionava as pessoas a não serem sinceras umas com as outras. Ou seja, a pressão social muitas vezes nos obrigam a nos comportarmos com outras pessoas, a agir em relação a outras pessoas de maneira diferente, ou seja, sem sem conter sinceridade naquelas ações, no nosso modo de agir. Então, muitas vezes, para agradar aquela pessoa, para se encaixar em um grupo, em um padrão, tudo isso são elementos que, segundo Rousseau, faz com que a vida em sociedade nos leve a não ser sinceros com as outras pessoas. Além disso, ele também acreditava que certas mentiras nasciam da intenção de prejudicar alguém. Ou seja, algumas pessoas nessa intenção de prejudicar alguém, elas criavam mentiras, elas inventavam certas mentiras para
prejudicar aquela pessoa de alguma forma. Hoje em dia, a gente pode, um exemplo aí bem cotidiano que a gente vê, são as fake news. São aquelas mentiras que as pessoas compartilham umas com as outras com o intuito de prejudicar alguém ou algo. E que a gente acaba recebendo essas informações sem, ao menos, ir buscar a fonte, saber a respeito mais, e a gente acaba compartilhando também essas mentiras e fazendo parte dessa intenção de prejudicar outras pessoas, mesmo sem saber. Por outro lado, o filósofo ele também afirmava que a timidez e a vergonha dos nossos erros também podem provocar mentiras. Rousseau ele exemplificou isso com relatos de algumas que ele próprio utilizou em sua vida e que associava à ocorrência desses sentimentos. Ou seja, esses sentimentos, a timidez e a vergonha, nos faziam, de alguma forma, agirmos com mentiras, provocar certas mentiras. E o Rousseau, ele mesmo utilizou de mentiras, de alguma forma, em situações em que a timidez dele e a vergonha atrapalhou de alguma forma, estava ali presente. Então, ele acreditava que esses sentimentos, de alguma forma, faziam com que a gente inventasse, a gente provocasse em nós essas mentiras. Todavia, ele julgava que, apesar de empregar tais mentiras, sempre foi sincero consigo mesmo. Ou seja, mesmo de alguma forma ou por algum motivo ele mentindo para outras pessoas, não sendo sincero com outras pessoas, ele sempre foi sincero com ele mesmo. Ele, a vida inteira, ele conseguiu de alguma forma ser sincero com os seus sentimentos, com ele mesmo. Ele acreditava ainda que ninguém o conhecia tão bem quanto ele mesmo e que era impossível esconder da sua própria consciência quando seus atos foram bons e quando foram maus. Ou seja, ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecermos, para conhecer a nós mesmos. A nossa consciência, ela não nos permite nos enganarmos, ela não nos permite criar mentira a respeito de nós mesmos. Então, como vocês viram lá no início, tem essa pergunta, né? Será que a gente consegue não ser, na verdade, sincero com nós mesmos? O Rousseau, ele acreditava que isso não poderia existir. A gente sempre é sincero com nós mesmos, porque a nossa consciência, o nosso ser, não nos deixa ser não sinceros com nós mesmos, tá certo? Então, pessoal, essa foi, né, na verdade, a aula de hoje. A atividade para essa semana está na página 17 e 19 do livro de vocês. Como sempre, eu quero que vocês reflitam a respeito dessas questões. Reflitam se, será que nós estamos sendo sinceros com nós mesmos? Será que a gente consegue não ser sincero com nós mesmos? Pensem a respeito do pensamento do filósofo, como ele posiciona esse seu pensamento, tá certo? Para a gente fazer aí uma reflexão a respeito desse tema. Ser você, quem é você, como nós somos e como podemos ser sinceros com nós mesmos e com os outros, tá certo? Então, a aula vai terminar por aqui. Deixem as suas dúvidas no chat, tá certo? Que eu estou lá à disposição para responder. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.